acontecimentos dos últimos anos, principalmente depois, já nos anos 90, mas principalmente depois da guerra no Iraque, de 2003. Então, isso coloca um problema de legitimidade para a ordem internacional, não é? Ou seja, não há um conjunto de princípios que possa dar legitimidade a uma ordem hegemônica. Então, isso sugere, sim, o declínio do liberalismo, né, como princípio de legitimidade capaz de dar coesão a uma ordem hegemônica que reflita os valores, pelo menos, de uma grande potência, né, ou pelo menos de uma superpotência. E o tema da pós-hegemonia também se reflete no relativo enfraquecimento das instituições internacionais com escopo global, né, e que se propõe a ter um forte caráter normativo. O enfraquecimento da OMC é um caso em pauta, e a própria reforma proposta para o FMI, para o Banco Mundial, é uma reforma que se propõe, sim, a mudar a composição da participação dos países emergentes na tomada de decisão dessas instituições, mas é bom lembrar que o papel dessas instituições hoje, tanto no plano do sistema financeiro internacional, como no plano da, digamos assim, normatização de políticas públicas, é declinante, né, bastante fraco, né, tanto no caso do FMI como no caso do Banco Mundial. O Banco Mundial hoje tem cada vez menos capacidade de impor condicionalidades, né, e, na verdade, os pacotes do banco, hoje em dia, raramente incluem condicionalidades tão fortes e restritivas quanto no passado. Então, qual é o futuro do BRICS como articulação de escopo global? Bom, por enquanto, eu acho que digamos assim, o júri ainda está deliberando sobre isso. Eu acho que não temos como dizer que o BRICS vai ser uma articulação de poder que possa transformar a ordem internacional com base simplesmente nas projeções do comportamento das suas economias, né? Ou seja, acho que simplesmente levar em conta as capacidades materiais não é suficiente para a gente dizer que os BRICS exercerão um papel político relevante no futuro. Economicamente, sim, mas politicamente é outra coisa. Não há uma visão de mundo propriamente inovadora, né, articulada pelos BRICS no momento. Há, sim, uma agenda, que é uma agenda que se torna mais interessante na medida que ela inclui questões políticas, mas são basicamente questões de reforma, né, de reforma de algumas instituições, de tratamento de temas que são temas de interesse comum, o tema do clima, certamente, o tema das commodities, né, que é um tema também antigo, né, dos países em desenvolvimento, ainda que o tema das commodities, enfim, é de difícil coordenação, como a gente viu aqui nos últimos dias, não é? E a questão energética também, onde, bom, ainda há mais declarações do que medidas. Há, sim, cooperação, acho que espaço para cooperação técnica científica, ajuda ao desenvolvimento, certamente, não é? E também aí um ponto, acho que é significativo, é de questionar o dólar como moeda de referência, de reserva mundial e moeda, enfim, padrão monetário mundial, né, internacional, para as transações da economia. Esse questionamento é um questionamento que, sim, desafia, é claro, a posição predominante dos Estados Unidos na economia mundial, mas, como nós vimos aqui também nos últimos dias, não é uma questão simples, né, é uma questão que certamente vai demorar muito ainda para ser resolvida. Então, em termos de visão de mundo, uma alternativa à ordem liberal não vemos, principalmente porque os países, talvez o país mais poderoso do bloco, que é a China, não tem uma visão que vá para além da sugestão de que o seu modelo de desenvolvimento é um modelo de desenvolvimento, ou seja, de um comunismo de mercado, um modelo, né, de estatizante, enfim, autoritário, mas que viável para se integrar na economia mundial, mas certamente não é um modelo capaz de ser exportado, né?
ou pelo menos tem uma capacidade de ser um modelo para o resto do mundo muito limitada. Então, nesse sentido, em termos de articulação global, há limitações bastante grandes sobre, né, o que os BRICS podem sugerir como novos parâmetros para a organização da ordem internacional. O que os BRICS podem, eventualmente, fazer é fortalecer os seus membros como lideranças regionais, isso sim. Né? É claro que para o Brasil isso é um caminho que pode ser interessante. Né, para o Brasil, os BRICS o projetam, lhe dão uma projeção global que fortalece a sua posição na região. No caso chinês, a participação dos BRICS, eu acho que melhora a posição da China, inclusive na Ásia, não é, como um jogador mais cooperativo, né, no plano asiático, já que está numa articulação de países emergentes, países em desenvolvimento, né, e também, né, ajuda a China a construir uma imagem de país em desenvolvimento, né, que é sempre uma coisa meio controvertida, né, dizer que a China é um país em desenvolvimento, já que ela é a segunda economia do mundo. Mas os BRICS contribuem para a transmissão, para a criação, digamos assim, de mais confiança e para a produção de uma imagem da China como um país, não como dizia o nosso representante da África do Sul ontem, né, neocolonialista, mas sim um país interessado no desenvolvimento comum dos países menos desenvolvidos. Então, essa é a grande questão, é claro, sobre o futuro dos BRICS, diz respeito ao que fará a China, eu acho. Né? Se a China resolver desafiar a hegemonia norte-americana, certamente os BRICS não terão um futuro muito brilhante, não é? Já que isso vai gerar muitas divisões internas, mas se a China continuar no caminho atual, não é? De evitar, por enquanto, adotar uma postura de desafio, né? De transformação da ordem internacional, eu acho que os BRICS podem ser um espaço interessante para os países afirmarem seus interesses no plano global. Obrigado. Obrigado, professor João. Passo a palavra para a professora Mônica Rez, nossa debatedora. Bom dia a todos. Eu também queria manifestar a minha satisfação de estar aqui na mesa com esses três colegas muito queridos. Eu queria fazer alguns comentários em relação às falas do João e do Sombra Saraiva, um pouco na linha do nosso questionamento sobre que eu acho que todos fizemos aqui, né, sobre a relevância, a possível relevância dos BRICS na política internacional, né, presente e futura. Né, nesse momento, que diferença está fazendo, que diferença prospectiva poderá fazer. Eu acho que como o João disse, né, o júri está reunido ainda, né, o júri não tomou nenhuma decisão, e o que nós podemos fazer aqui é produzir ideias, informações, visões sobre o mundo para que esse júri tome uma decisão, vamos dizer assim, mais acertada. Em relação a isso, eu queria chamar a atenção para algumas possibilidades aqui. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de que, possivelmente, essa articulação ela venha a responder a um movimento muito claro no pós-11 de setembro de fortalecimento do Estado territorial, do Estado-nação, como ator no sistema internacional, pelo menos de tentativa de fortalecer esse ator diante de uma preocupação muito grande com a privatização do uso da força e uma série de outros movimentos, né, que vêm sendo discutidos desde os anos 70 em termos de aparecimento de novos atores com capacidade transformadora, com capacidade propositiva no sistema internacional. Ou, se vocês quiserem, resultados dos movimentos de globalização que nós constantemente analisamos no sistema internacional. Em que medida essa articulação ela não vem, então, a fazer parte desse conjunto de respostas do sistema de Estados
buscando garantir a sua relevância, a sua força no sistema internacional. E, nesse sentido, seria um movimento de cada um desses estados, né, inicialmente da Rússia, mas de cada um desses estados, preocupados com o seu lugar no sistema internacional. Então, o meu primeiro questionamento é em que medida essa articulação ela é muito mais uma articulação reacionária nesse sentido, né, mas não reacionária no sentido de menos progressista, mas de tentativa de voltar a um mundo em que esses atores certamente se garantem como os principais atores no sistema internacional, e aí alguns países que seriam cruciais na constituição dessa agenda. Nesse sentido, reforçando o movimento que os estados, como os Estados Unidos, os estados da Europa Ocidental, fizeram também nesse momento histórico. Então, esse seria o meu primeiro questionamento em relação ao lugar dos BRICS como mais reacionário do que propriamente transformador em relação à política internacional hoje. Nesse sentido ainda, eu chamaria a atenção para uma outra coisa que o João falou, que é a agenda cooperativa dos BRICS. Se a gente analisa, né, um pouco mais o que existe em termos de agenda sendo proposta, a gente observa, de fato, né, um discurso extremamente voltado para a cooperação intergovernamental, para a cooperação, particularmente no campo da ciência e da tecnologia, entre esses países. Essa agenda cooperativa, ela também pode, nada de errado com isso, né? Uma agenda cooperativa pode ser bastante interessante, ter outros frutos bastante positivos em relação, de uma forma geral, ao funcionamento da sociedade, mas essa agenda cooperativa também pode ser vista como um mecanismo de fortalecimento desse sistema de Estados, né? Particularmente porque ela vem sendo articulada como uma agenda cooperativa que fortalece a soberania dos Estados. Eu acho que, tanto do ponto de vista da relação entre os BRICS, o quanto do ponto de vista da postura coletiva dos BRICS em relação a elementos da agenda internacional, particularmente elementos associados a alguma forma de intervenção, a gente observa uma tentativa de fortalecimento da norma da soberania, da norma da não intervenção. Esse movimento, né, faria parte, então, desse quadro mais geral de tentativa de fortalecimento e de reação a movimentos de aparecimento de novos atores. Então, a agenda cooperativa, ela pode ser também, não somente, mas também analisada a partir desse ponto de vista. Eu gostaria ainda de chamar a atenção para o fato de que, se a gente olha o bloco, esse conjunto de países, né, ou a articulação, como expressão, apenas expressão da mudança na distribuição de poder no sistema internacional, e obviamente isso está associado ao tipo de indicador com o qual você está trabalhando, mas, de uma forma geral, como expressão da mudança de distribuição de poder no sistema internacional, e não mais do que isso, né? Então, nesse sentido, nós estaríamos falando de uma articulação que expressa a distribuição de